Olá, povo de Deus, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, Santo Antão, segunda semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 6, de 10 a 20, Marcos 2, de 23 a 28. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Perseverança e fidelidade são duas virtudes de todos os que querem continuar seguindo Jesus e seu projeto. Fica claro que o autor da carta aos Hebreus está de olhos fixos nos perigos que rodeiam os que começaram a seguir, mas podem deixar de lado o bom caminho por falta de fidelidade e de perseverança. No horizonte há uma promessa feita por Deus que serve de garantia para que não se perca a esperança. Deus prometeu: eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. Ora, se é do próprio Deus que nos vem a promessa, por que fraquejar? Por que ser infiel? A prática da caridade será a marca segura de nossa esperança e confiança nas promessas de Deus. Ele é justo e verá com atenção nossas atitudes de amor em relação aos outros. E o maior fundamento para nossa esperança nos advém do próprio Jesus, que, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, o rei da justiça, adentrou o santuário, indo além da cortina do santuário, para nos representar junto do Pai. Por isso, há que não ceder à preguiça e imitar os patriarcas, especialmente Abraão, nosso pai na fé, e perseverar até a realização das promessas, particularmente a de alcançarmos o Senhor Jesus na sua glória. As promessas e o juramento feitos a Abraão são válidos também para nós. É esta esperança segura, o princípio do otimismo e da coragem para permanecer na fé, âncora da nossa vida. Marcos 2, de 23 a 28, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram
quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nosso trecho de hoje apresenta Jesus como autoridade máxima, acima da lei tão importante para o mundo judeu, o respeito ao sábado. Jesus vivia numa sociedade marcada por uma observância rigorosa de um sistema de lei que mais oprimia do que cumpria sua função de regular a vida dos seus concidadãos. A lei era seguida de maneira hipócrita por quem devia defendê-la e era usada para discriminar e segregar os pobres. Por isso, Jesus não teve dúvida de colocar tudo no seu devido lugar, mostrando que o papel da lei é estar a serviço de todos e não o contrário, isto é, tornar as pessoas suas escravas. Quem entendeu essa máxima de Jesus de maneira muito acertada e vai se tornar um fiel escudeiro dessa perspectiva foi o apóstolo Paulo. Ele estava convencido de que foi por apego à lei que mataram Jesus na cruz. Sendo assim, essa lei conduz à morte e não serve mais para defender a vida. É cristalino o ensinamento de Jesus e seus seguidores deveriam aprender a relativizar toda a lei, que não defendesse a vida em sua plenitude. Na verdade, não se tratava somente da questão da lei do sábado, mas sim de todo um sistema opressor que obrigava, sobretudo os pobres, a viver como escravos. Com a sentença, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, Jesus explicita o núcleo da lei que deve estar a serviço da vida e não o contrário. E desta maneira Jesus se impõe como autoridade máxima, pois ele se revela como Senhor do sábado. Importante observar como tem sido nossa conduta, sobretudo frente às leis da religião. Por mais importantes que sejam, não podem ser seguidas como correntes a nos escravizar. A religião que não liberta não é inspirada no Evangelho e não contribui para o seguimento de Jesus. Celebramos hoje Santo Antão, nascido em 252 no Egito. Os seus pais eram ricos proprietários rurais. Quando tinha 20 anos, ao entrar numa igreja, ouviu proclamar: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens. Fulminado pelo convite de Jesus, vendeu os campos recebidos em herança, reservando uma parte deles para sua irmã, e iniciou a vida ascética. Primeiro juntou-se a um velho monge perto da sua aldeia. Depois encerrou-se num sepulcro cerca de 13 anos. Submetido a fortes tentações do demônio, empenhou-se ainda mais na luta ascética, fixando-se num forte abandonado, onde permaneceu 20 anos. Em 306, deixou o seu retiro, aceitando receber discípulos. Para escapar aos malefícios da fama que começava a rodeá-lo, refugiou-se no Monte Colzum. Aí morreu a 17 de janeiro de 356, com a idade de 105 anos, muitos dos quais passados a ensinar os anacoretas, a curar os enfermos e a refutar os hereges. Embora rigorosamente não tenha sido o primeiro monge, o seu ministério carismático e autorizado fez dele, para sempre, o pai dos monges.
A sua vida escrita pelo seu contemporâneo e amigo Santo Atanásio tornou-se a primeira regra para quem optava pela vida ascética nos desertos. Um beijo no seu coração.